Existem fotos bonitas, existem fotos famosas e existem fotos que mudaram o mundo. As 100 fotografias mais influentes. Hoje é o nosso terceiro episódio falando sobre Daguerre, um cara que vocês já tiveram contato aqui nesses vídeos das 100 fotos mais importantes de todos os tempos, mas que hoje volta como protagonista. Essa foto, Boulevard du Temple, 1838, feita pelo próprio Louis Daguerre. Essa foto é a primeira vez onde aparece um ser humano fotografado, por isso a importância da imagem. E ainda assim, quase ninguém percebe. Não é fácil. Eita, que é difícil dar valor ou reparar no ser humano no começo dessa história da fotografia, hein? Sempre a câmera, sempre a tecnologia, sempre o fotógrafo como o menos importante. Parece que o ser humano era um detalhe. E eu sou o professor Guilherme Bressan, mestre em fotografia contemporânea, especialista em história da arte, sociólogo, fotógrafo e professor há mais de 10 anos. Caralho, o maluco é bravo. Então sempre muito feliz em compartilhar com vocês estes conhecimentos mais aprofundados. Essa vertente histórico-cultural que no final das contas vai fazer você ter noção do mercado e do ambiente da fotografia em que você trafega para você ser um cara diferenciado. E também produzir um trabalho acima da média. Sinta-se à vontade para comentar, curtir ou compartilhar com quem você acha que vai se interessar por um conteúdo como este. Como já vimos, Louis Daguerre era um mocinho da cidade. Mocinhas da cidade. Que acaba sendo responsabilizado pela própria história oficial da fotografia como sendo o descobridor da fotografia. Lembrando que ninguém inventa ela porque ela sempre esteve ali. Então ele descobre a possibilidade de fixar uma imagem numa plataforma. Louis Daguerre morava em Paris, ele era um proprietário de uma espécie de antecessor do cinema, que é isso aqui. Era o chamado diorama, que apresentava ali uma espécie de jogos entre luzes e sombras para a pessoa ter essa impressão de movimento. É tipo uns abajurzinhos antigos que ficava rodando com os peixinhos por fora. Não achei o abajurzinho. Para a época, isso era bem revolucionário. Estamos aqui, então, um pouquinho antes da metade do século XIX, 1830. Esse cara, então, era uma pessoa bem influente na cidade grande, tanto que dá nome para a primeira câmera do mundo, que é o daguerreótipo. O primeiro do mundo. Essa câmerazinha aqui, então, meus caros, foi a invenção mais importante do mundo no século XIX. A ponto de, veja aqui nessa litografia de Morisset, que as pessoas ficavam loucas por serem fotografadas e por fotografarem. Tira um retrato mesmo? Todo mundo queria ter um retrato. Isso aqui é só um ano depois que o governo francês patenteia essa invenção, que é o daguerreótipo. Já vimos essa fotografia aqui de Nipsey, que é a primeira oficial, 1826, que esse ano, aliás, vai fazer 200 anos. 200! Que leva 8 horas para ser feita. Através do contato de Nipsey, dessa foto aí, com o Daguerre, o mocinho do nosso vídeo de hoje, eles desenvolvem um processo chamado fisautótipo, que ainda se utilizava da lavanda para reconstruir as sombras. Vejam aqui que é uma cena bem interessante, você consegue notar o quanto clássica ela é, né, tendo em vista que a gente desde o século XVI, XVII, tem uma fotografia de bodega, uma fotografia de bodegon, essa natureza morta, com alguns objetos postos, com fundo mais escuro. Então isso tá no nosso baú de referências, no nosso histórico visual. Essa luz bem especial já remetia à fotografia, ainda que a fotografia não existisse. Daguerre é o responsável, então, por aprimorar o processo de Nipsey, junto a Nipsey. O procedimento do daguerreótipo, um pouquinho aprimorado, era uma placa de cobre, então bem polida, bem lisinha, sensibilizada com vapores de iodo, que era exposta à luz por vários minutos, posteriormente revelada com vapor de mercúrio. Então sai daquela alçada do fisautótipo, já não era a essência de lavanda, então eram gases, eram misturas um pouco mais aprimoradas. Porém, vale lembrar que a fotografia aqui nasce sem a possibilidade de reprodução, como vimos no vídeo passado com Fox Talbot, que introduz a imagem multiplicável. Daguerre já fixava muito bem a imagem para os padrões da época. Essa foto aqui é de 1837, então 2 anos antes da invenção, ou do Daguerre anunciar a invenção e o governo francês gostar da ideia e comprar. E Daguerre levava menos tempo do que Nipsey, então essas fotos do cara aqui não levavam horas, e sim minutos. E a imagem do vídeo de hoje, que é a Boulevard du Temple, 1838, é extremamente especial. Essa rua era uma das ruas mais movimentadas de Paris na época, então não vamos se enganar pensando que só ficaram aquelas duas pessoas posando para foto, porque as outras pessoas estavam constantemente se movimentando. Então quem ficou parado a ponto de aparecer na foto? Esse ser humano aqui no cantinho, com o sapato sendo engraxado. Então de alguma forma esse ser humano não foi escolhido pelo Daguerre, ele foi escolhido pela duração da foto. Tempo é dinheiro. Dizem que foi algo entre 7 e 8 minutos, por mais que pareça mais rápida. Cara, você já estava evoluindo de horas para minutos, então isso é um salto gigantesco. Ninguém ficou tanto tempo parado para aparecer nessa foto, a não ser esse ser humano aqui no canto. Em 1839, o Daguerre, que era muito marqueteiro, também deu uma cópia dessa foto aqui pro Rei Ludwig I, rei da Bavária. Tô ganhando a vida assim, né? Só com comercial. Dizendo nas notas, inclusive, que essa foto foi feita às 8 horas da manhã, o que nos faz pensar que haviam mais pessoas andando nessa rua. Um jornal da época na Alemanha coloca assim: Würde mich auch interessieren, ehrlich gesagt.
Parece haver um homem tendo as suas botas lustradas. Essa pessoa ficou parada tempo suficiente para existir na imagem. Veja que inocência, que termo mais bonito, né? Falando sobre a morfologia dessa foto aqui. Que é bem importante, a gente, em primeiro lugar, tem que entender que tem uma diagonal bem potente que leva o nosso olho ali para o canto inferior esquerdo. Traz um dinamismo diagonal e o olho fica super curioso por passear por essa diagonal. Em segundo lugar, o intenso contraste. Pela primeira vez, a gente estava vendo toda a gradação dos cinzas, incluindo brancos e pretos. Olhem que interessante, porque se fosse pensar, a foto do Nipsey quase não tinha cinza, e basicamente não tinha cinza. As árvores são bem pretinhas e essa parede aqui é incrível. Em terceiro lugar, a nitidez, e a gente continua nessa parede aqui, porque vejam as divisórias das janelas, vejam que nitidez mais bem demarcada, que supera muito de longe tanto a foto do Nipsey em 26 quanto o fisautótipo feito pelos dois em 32. Essa nitidez é uma novidade pura, isso que deve ter enchido os olhos das pessoas que sempre foram muito sedentas por realidade. Então, quanto mais nitidez você coloca na foto, mais real parece, porque o olho vê muitos pontos de nitidez. Então a gente vê com mais precisão, com mais definição. Daí que vem HDR. E em quarto lugar, pra gente ver também as marcas na placa. Olha que interessante esses cantos. Existe uma vinheta preta que acaba revelando umas marcas de manuseio. Então, eventualmente uma batida, uma raspada. Isso aí o tempo impreterivelmente vai trazer para qualquer imagem feita numa placa ou feita num negativo. E o mais interessante é entender que por quase um século, 100 anos, essas imagens ficaram desconhecidas, guardadas em arquivos reais e em museus. E além da gente ter que considerar que um incêndio pegou fogo. Tá pegando fogo! Tanto no ateliê do Daguerre quanto no diorama e acabou destruindo muitas placas de daguerreótipo desse cara, sobrando aproximadamente 25 placas. Por fim, a título de curiosidade, também se dizem as más línguas, né? O babado é certo. Que Hippolyte Bayard já conseguia fixar a imagem, fazendo autorretratos em 1837, então 2 anos antes do Daguerre. Porém, esses retratos não sobreviveram, não puderam ser usados como prova. O americano Robert Cornelius, diz a lenda, É um babado forte. conseguia fazer autorretratos em 1939, mesmo antes daquele mês de agosto de 39, onde o Daguerre comunicou seu experimento. Ou seja, essa primeira presença absoluta humana talvez não seja tão evidente, tão real quanto pareça. Isso vai ser o motivo do nosso próximo vídeo, episódio 4, das 100 fotos mais importantes de todos os tempos. Fotografar nunca se trata apenas sobre mostrar, se trata de uma série de limitações técnicas, se trata de um limite do que pode aparecer em imagem ou não, principalmente aqui nesse começo. Posteriormente, ela ganha áreas expressionais, âmbitos maiores, de convicção, de sentimento, de expressão, de inquietações. Então, talvez essa não seja só a primeira imagem com seres humanos, mas uma das poucas que sobrevivem para contar essa história. Próximo vídeo, alguns pioneiros descobridores da fotografia que não tiveram a mesma sorte de Daguerre.